Então, rapaziada, eu aprendi com o Marquinhos que a gente tem que ficar falando aqui nesse início de vídeo. Então, eu vou ficar falando com vocês. Essa semana vai se iniciar a nossa novena, na quarta-feira, novena de São Bento. Participem, hein? Show. E no dia 1º vai ter uma surpresa. Pronto, falei. João Pedrão, seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde. É isso. Gente, tá muito ruim essa vida de ficar fazendo live sozinho, cara. Eu reclamava tanto, ficava zoando tanto meu afilhado que ele fazia live lá sozinho. Mas, pô, é muito ruim. Muito ruim. Saudade noob. Jefinho, grupo jovem. Oi, grupo jovem. Os bravos. Marquinho bravo. Marquinho, ó, fiquei falando maneiro no início do vídeo, hein? Depois, quando subir pro GTV, tu olha lá que ficou bravo. Mandei a brava. Ai, Deus. E, gente, começou a chover. Aqui na minha área é instável. Tudo bem que eu moro na zona sul de Santa Cruz. Mas, assim, é muito complicado. Tô com medo dessa internet ficar de graça. Mas vamos lá. Diácono Gleiciano, sua bênção, diácono. Preparou as perguntas, né? Ó, hoje pode soltar todas. Fica à vontade que o convidado falou que vai responder tudo. Vai responder tudo. Nosso convidado já chegou. Já vou aceitar aqui, tá, Zé? A solicitação, nosso diácono tá aí presente. Zona Sul da Decaminada, exatamente, pô. Tá ligado? O núcleo tá presente. Laís, Lu, beijo pra vocês, tô com saudade. E é isso, gente. Espero que vocês estejam bem. Vou chamar aqui o nosso convidado. E aí, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou falar logo os avisos no início, porque às vezes no final o pessoal mete o pé. E a gente fica de olho, hein? Vocês acham que não, mas a gente sabe. Teatro Santa Clara, sejam bem-vindos. Ellen. Cadê, diácono? Aceitei, hein, diácono. Paminha, na área. Ai, Deus. Será que foi? Tururu. Ou às vezes a live é tão boa que não dá tempo. Exatamente, Lu. Acontece isso também. Gente, tá botando aqui que tá conectando com o Zé Bezerra ao vivo com o Zé Bezerra. Zé Netos. EJC Santo Expedito, sejam bem-vindos, meus irmãos. A paz. O diácono apareceu aí, gente, para vocês? Opa! Agora sim! Sua bênção, diácono, tudo bem? Deus abençoe, tudo bem? Boa tarde para quem está aí nos acompanhando, a JC. Boa tarde, Léo. Como é que tá aí? Tudo certo? Tudo certo, graças a Padre, Deus. Padre Amado, Tiago também apareceu aí, ó. Sua bênção, padre. Seja bem-vindo. Ai, meu nessa Deus. Holy Live, desde já agradeço o convite, ter chamado, me convidado para estar aqui presente com vocês. Amém. Espero que seja uma live de graça, assim tem sido pra gente durante todo esse mês. E espero que seja bom pro seu também, tá aqui com a gente falando. A JC que já tem um carinho muito grande, né? Especialmente pelo senhor e pelo diácono Gleiciano. Desde que nós servimos ali na ordenação diaconal de vocês, a gente já tem essa ligação, né? Então a gente fica muito feliz de vocês terem aceito esse nosso convite. E é isso, tá conseguindo me ouvir bem aí? Graças a Deus. Vocês também estão conseguindo me ouvir? Aqui tá de boa. Galera, dá um joinha aí se tá tudo bem, se não tá. Por favor, chama no coraçãozinho, ó. Clica nesse coração aí como se não houvesse amanhã. Tem um aviãozinho aí também. Falaram que esse aviãozinho a gente consegue mandar a live para os nossos amigos. Então clica nesse aviãozinho aí embaixo, manda para todo mundo que tu conhece, os primeiros aí da lista. Ó. Clica em todo mundo, aperta em enviar, que eles vão entrar aqui para poder partilhar com a gente também. Diácono, você tá por onde? Você tá em Santa Cruz? Eu estou no Caxambi, aqui na minha paróquia. Exatamente, eu vou mostrar onde é que eu estou. Ai, meu Deus. Como todo mundo sabe, a gente está em período de pandemia, né? Graças a Deus as igrejas vão começar a reabrir semana que vem, mas aqui está celebrando na casa paroquial. Então, meu espaço é mais ou menos esse aqui, ó.
Olha só, rapaz. Na Pode sala aqui, faltar, né? Senhor. O altar tá aqui na frente, né? Mãezinha tá aqui. Que Então, eu produção, tô hein? numa sala, basicamente, vocês viram, onde nós celebramos a Santa Missa, É né? isso que eu ia falar. Conheço esse local aí que eu já vi algumas missas aí nesse local. Exatamente. Estou aqui onde nós celebramos as santas celebrações, né? Tudo a gente faz relacionado à liturgia, a gente tem feito aqui dentro. Uma sala bem pequena, né? Bem isolada, para assim dizer, né? Maneiro demais. Ó, o pessoal da Diocese de Aracaju, lá de Sergipe, também está aqui. Sejam bem-vindos. Então, Diácono, é porque aqui em Santa Cruz começou a chover. Eu não sei como é que tá aí. Aqui começou a cair uma garoa. E aqui eu Também. sei que a área é Porque um é São pouco Pedro, instável. cara. Oi? Porque é São Pedro. Então, vou ter uma pergunta É dessa São aí Pedro. para a gente tirar essa dúvida. Porque, ó, eu já rezei aqui para São Pedro para parar essa chuva, mas não sei se posso ou não posso. Mas tudo bem. E eu sei que aqui a área é toda instável, chove um pouquinho, já era. Mas, na graça de Deus, a gente vai conseguir aqui. Ó, Rômulo do Saí presente. Ai, meu Deus do céu, me lembro. Enfim, queridos, mais uma vez, boa tarde a todos. Que todos sejam bem-vindos aqui ao nosso último capítulo dessa nossa série da Holy Lives, falando sobre as vidas santas, né? Sobre aquelas pessoas que de fato nos incentivam cada dia mais a buscar a santidade, mostram para nós que isso é possível, que isso não é uma historinha, mas que isso é uma realidade. E é com muita graça que a gente recebe hoje o Diácono José, que daqui a pouco pode se apresentar para quem não conhece, não acredito que todo mundo conheça. Se você está aqui vindo pelo Instagram do Diácono José, nós somos o Movimento EJC, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Santa Cruz, paróquia de onde o diácono é filho, né, filho da nossa casa. E é isso. Vou fazer uma oração aqui para a gente começar, para nós clamarmos o Espírito Santo, e depois eu passo a bola para o Senhor discorre aí como quiser, e depois tem as perguntinhas que são muito boas. Quero ver se você está preparado. O pessoal mandou pergunta difícil, tentou pedir para não mandar, mas não deu certo. Tá ok? Não precisa ser caridoso, gente, por favor. Faltou caridade, faltou caridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Espírito Santo, eu quero desde já clamar a tua presença aqui em nosso meio, para que nosso coração esteja aberto a receber tudo aquilo que tu tem para falar para nós hoje. Que nós possamos crescer não só na graça, mas crescer também em ensinamento, crescer também em entendimento. Hoje que nós iremos falar desses dois pilares da Santa Igreja, São Pedro e São Paulo. Que o Senhor possa de fato iluminar a nossa mente, que o Senhor possa já passar à frente de qualquer imprevisto que possa acontecer durante a live e que, assim como Nossa Senhora, nós possamos permanecer firmes, tendo a certeza de que Teu Espírito Santo está conosco, está nos auxiliando, está comandando, está à frente de todo esse momento. Rezemos essa Ave Maria entregando a nossa live, entregando a vida do diácono José, entregando tudo aquilo que iremos receber. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É isso, diácono. Fique à vontade, sou todo ouvidos. Então, antes, Léo pediu para me apresentar. Eu sou o Diácono José, né, para aqueles que não me conhecem. Zé, né? O pessoal me conhece mais por Zé, Diácono Zé. Tenho 26 anos, sou provisionado na paróquia, exerço no ministério na paróquia de Jesus Cristo Mestre, aqui no Caxambi, Rio de Janeiro, perto. A pessoa pergunta, onde fica o Caxambi? O Caxambi fica perto do Meia, né? Faz divisa com Meia. Zona Norte do Rio. Sou de origem da paróquia onde o EJC tem feito essas lives, né? Santa Cruz, Paróquia Nossa Senhora da Conceição. E estou no último ano de seminário, tem mais 6 meses pela frente para concluir o processo formativo, enquanto estando no seminário e aguardando o próximo na fila de ordenação. Eu, o Diácono Gleiciano, e mais os meninos da minha turma. Então, desde já peço orações por mim, pela minha vocação, para que eu possa corresponder ao ministério
que me foi confiado. E quando foi feito convite, pedido para encerrar esse ciclo de lives que vocês tiveram sobre vidas santas, a mim foi pedido para falar sobre São Pedro e São Paulo, esses dois grandes homens, esses dois pilares da nossa fé, né? Eu tentei imaginar, pensar alguma coisa, né? Não sei se trazer novidades, acho que seria o ideal, né? Porque muitas das vezes a gente conhece Pedro e Paulo pela Sagrada Escritura, ou até mesmo a gente não conhece nada, conhece uma ou outra frase de Pedro, uma ou outra frase de Paulo, e joga no status, joga no WhatsApp para dar um efeito e tal, para falar, oh, legal, essa menina conhece a Bíblia. Mas quem foi Pedro e quem foi Paulo? Primeiro, indo a São Pedro, né? São Pedro conviveu com Jesus, São Pedro esteve com Jesus, São Pedro até mesmo era mais velho que o próprio Senhor. Pedro, chamado Simão, né? Nasceu em Betsaida, na cidade da Galileia, pescador, isso creio que todo mundo saiba. Mas por ser pescador, São Pedro não era um homem simples. Muitos falam, mas ele era pescador, então era um homem simples. Não, São Pedro não era um homem simples. Como a gente entende, talvez, né, hoje, a gente falaria, fulano de tal é pescador. Poderia se entende que ele é uma pessoa simples. Mas naquela época não. Por quê? Porque São Pedro era era sócio de uma companhia de pesca. Então, por isso, São Pedro não era uma pessoa simples. São Pedro sabia pescar. Engraçado que todas as vezes, quando se tem o relato que Nosso Senhor encontra São Pedro não está precisando pescar nada, né? É necessário que ele lance as redes, atento à voz do mestre. Mas diz que a Sagrada Escritura vai dizer que São Pedro tinha uma sociedade de pesca. Não diz nesses termos, né? Mas Lucas 5, 10, Mateus 4, 18, 19, Marcos 1, 16, 17, dá o intuito que São Pedro tinha uma comunidade, uma sociedade de pesca com Tiago e João e também com Santo André, seu irmão. Tiago e João também foram apóstolos. Diferente do Evangelho de São João, São Pedro é chamado de outro modo. Nesses três que eu falei, os sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, São Pedro é chamado através da pesca milagrosa. Ali, lançai as redes para o outro lado, serás pescadores de homens. Os três narram desse modo. São João narra de um modo diferente. Ao meu ver, eu não tinha reparado, e preparando o que eu disse para vocês, que eu pensei, nossa, que profundo. Lá em João 1, 40 a 42, quem anuncia Cristo a Pedro é seu irmão André. Encontramos o Messias. André leva Pedro a Jesus. Jesus olha para ele e diz, tu és Cefas. É diferente. Depois a gente vai ver o que significa Cefas. Mas é diferente. Mas Cristo, ao olhar para Pedro, no primeiro olhar, ele viu a alma de Pedro. Viu a missão de Pedro. Sim. Tudo bem. Não, no fundo, não são diferentes. André anunciou e encaminhou até Jesus. Talvez nesse encaminhar, ele se encontrou lá com Jesus no barco e ele falou, vós sereis pescadores de homens. A história não é contraditória, mas o episódio de João é anterior na temporada, né, na série. Vem antes e depois do episódio do pescador de homens. Pedro era casado? Léo, Pedro era casado? Eu não estava preparado para responder pergunta não, hein? Mas enfim, não sei, era? Sim, não, talvez. Era separado, era desquitado, era celibatário. Eu vou falar que não, mas era celibatário. Chutei que não. E Pedro era casado. Jesus não curou a sogra dele? É verdade. Então, Pedro era casado. Pedro era casado, de fato. Pedro era casado. Jesus curou a sogra. Isso vai relatar três evangelhos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas, a cura da sogra de Pedro. Então, nós já temos
uma pessoa que nasceu na Galileia, uma pessoa que era casada, irmão de André, tinha uma sociedade de pescas com Tiago, João, que depois também vão ser chamados, e junto com seu irmão André. Quando Jesus olha para ele, já diz: vós sereis pescadores de homens, e tu és Cefas. Pedro, diferente de João, abrindo parênteses, Pedro morava em Jericó, né? Quando Jesus muitas das vezes iria descansar, ele descansava na casa de Pedro, em Jericó. Pedro, diferente de João, é citado 154 vezes pelos evangelhos. São 154 vezes. É muita coisa para uma pessoa só. João, né, o discípulo amado, né, o mais jovem, é citado somente 46 vezes. Eu falei de João, ele é o segundo. Sim. A diferença é muito grande. Isso já aponta de algo especial para esse homem. Aí, vamos no evangelho de hoje. Não sei se alguém já participou da missa, ou teve a oportunidade de fazer a Lexio Divina, a leitura da palavra hoje, enfim. Mas, em Mateus 16 a 19, que é o evangelho de hoje, primeiramente, Deus escolhe Pedro. Pedro professa a fé em Jesus, né? Que dizem os homens que eu sou. Jesus está preocupado, não preocupado com a sua popularidade, né? Ele está popular, você está recebendo vários likes, vários coraçãozinhos. Não, é isso que Jesus está preocupado. Jesus quer saber o que dizem os homens, né? Não no sentido de popularidade, mas quem é ele para as pessoas. Uns dizem que ele é um profeta do Antigo Testamento, outros dizem que é outra pessoa, João, que é João. Pedro dá a melhor resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro professa a fé. Jesus vai dizer para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Faz eco daquilo que ele já havia falado em João 1. Quando ele olhou para Pedro, de imediato ele disse: tu és Cefas. Cefas, né? Era Simão. Cefas é do hebraico. Passando para o grego, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Petros, que para o nosso latim, Petrus, no português, Pedro. Simão, Pedro. Por que o nome mudou? Né? Pode perguntar, mas o nome de Pedro mudou. Era Simão, passou a ser Pedro. Isso até mesmo. Vamos pegar o exemplo do Papa, então vamos pegar o exemplo do Papa Francisco. O nome de Francisco, do Papa Francisco, é Jorge Mário Bergoglio. O nome dele é Jorge. Ao assumir outro nome, ele quer dizer relacionar sua missão. Como é que ele vai governar a igreja? Como é que ele vai reger a igreja? Então, nós temos, através de Francisco, visto um ministério, melhor dizendo, não é um mandato, porque não é nada político, mas um serviço, quer servir, voltado mais para os pobres, como foi São Francisco de Assis. Ora, quando Cristo chama Simão, passa a se chamar Pedro, Cefas, quer dizer que aquele apóstolo será a rocha pela qual Cristo irá edificar a sua igreja. Deus escolhe. Não foi, não perguntou, quem quer ser o líder? Não foi assim. Deus escolheu Pedro. Tu és. E eu te darei a chave dos céus. Se Cristo quisesse escolher para todos os apóstolos, ele falaria, eu darei a todos vocês a chave do reino dos céus. Mas não está assim na Sagrada Escritura. Está na primeira pessoa do singular. Eu darei, aliás, da segunda pessoa, perdão, erro de português aqui do diabo. Da segunda, eu te darei somente a Pedro. Não a outros, mas a ti, Pedro. A autoridade petrina, a autoridade de ligar e desligar foi dada à igreja, mas por Pedro. Por Pedro. Portanto, aí a gente já pode ver realmente
que Pedro é o primeiro Papa. Óbvio que o nome Papa não existia lá na Antiguidade, né? Foi se criado durante o tempo na história. Mas o líder é muito claro, depois a gente vai ver mais para frente, não vou dizer agora, mas Pedro toma a frente, Pedro fala, Pedro, enfim, vou dar spoiler, mas em Atos 2, após Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, os apóstolos no cenáculo de Jerusalém e sobre a Virgem Maria, após esse movimento de Pentecostes, da descida do Espírito Santo, esse fato, depois, em Atos 2, Atos 2, 14 a 47, tem a pregação, que na primeira pregação se converte mais de 3 mil homens mulheres, né? Homens humanos. Mais de 3 mil. E quem faz a pregação? A primeira pregação da igreja? Quem, Léo? Pedrinho. Isso aí, pelo amor de Deus. Para de jogar pergunta assim, jovem. Não tô gostando. Se fosse Laís, aqui Laís ia estar nervosa. Pode continuar. Eu acho que você deveria me responder, Leonardo. Ah, tá bom. Sim, senhor. Para ver se você está... Agora, brincadeira. Não vou fazer mais isso com você, não. Prometo. Pode perguntar, eu gosto. Pode perguntar. Só não vou responder certo, mas pode. Quem faz a primeira pregação da igreja é Pedro, após Pentecostes. Isso já denota que poderia ser qualquer outro apóstolo. Todos receberam o Espírito Santo de Pentecostes. Mas não foi Pedro. Quando, lá em João 21, depois que vai ter Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, as 3 perguntas, Pedro sai para pescar, porque talvez está deprimido, porque talvez está decepcionado consigo mesmo, ele negou o nosso Senhor e decide pescar. Os apóstolos falam, não, nós vamos contigo. Porque Pedro, vai dizer Santo Agostinho, é o primeiro. Pedro é o primeiro. Nós vamos contigo. A igreja vai com Pedro para a barca, que é a imagem da igreja. Não tem como ter outra possibilidade de não entender como que Pedro é o líder, óbvio, né? Faz as vezes de Cristo. O Papa não é o pastor supremo. O Papa não é o bispo supremo da igreja. O pastor supremo é esse aqui que está na cruz, atrás de mim. Ele é o pastor, é o único e verdadeiro sacerdote. Mas o Papa faz as vezes de Cristo. É a imagem do Cristo na terra. Isso é pela Sagrada Escritura. Depois a gente pode, enfim, vamos pegar a tradição, magistério, eu não vou fazer isso, porque não é uma aula de ministério petrino. É para falar sobre a vida do apóstolo. Mas depois, se vocês se interessarem, quiser pesquisar, enfim. Né? Enfim, Mateus 16, hoje, Pedro responde a Nosso Senhor dizendo que ele é o Cristo, Filho de Deus vivo. Nenhum apóstolo respondeu. Foi Pedro. Portanto, Deus escolhe. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não escolheu, mas só também deu autoridade a Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Então, quando a gente chegar lá no céu, em nome de Jesus, todos que estão assistindo aqui, São Pedro vai estar com as chaves do reino dos céus, né? Vai abrir, abre a porta, entra, meus amados, em nome de Jesus. Pedrinho vai abrir a porta pra gente. Cara crachá, isso aí. Cara crachá, exatamente. Seguindo a história, isso também eu achei muito bonito mesmo. Jesus preparou Pedro para aquilo que ele deveria assumir. Não foi, eu te dou a chave do reino dos céus e agora você vira aí, cara. Eu vou estar aqui de boa. Não, Jesus foi extremamente amoroso e carinhoso com Pedro. Jesus foi preparando, moldando, como ele faz com cada um de nós quando nos dá uma missão. Se você é chamado a ser pai de família, mãe de família, ter uma missão, tanto na igreja ou em qualquer outro lugar, Deus prepara o seu coração. Deus modela o seu coração. Assim ele fez com Pedro. Ele foi talhando Pedro. Como um diamante bruto. Pedro era realmente um homem bruto. Isso dá para perceber. Porque quando Jesus é preso, qual é a primeira coisa que Pedro faz? Pedro não fica desesperado. E nem com medo. Pedro tira a espada da bainha. E o que ele faz? Corta a orelha. Ele corta a orelha. Não é? Ele corta a orelha. Pedro é ferro e fogo. Eu sempre digo isso, né? Eu vejo em Pedro muito agente. Pedro é muito
muita gente, cara. Pedro é muita gente. Né? A gente é muito Pedro. Não sei, acho que poderia resumir toda a nossa vida cristã a figura, acho que no jeito de São Pedro. Né? Pedro é bruto, duro, por isso que talvez pedra, rocha, né? Então, como um diamante, nosso Senhor foi talhando Pedro. E isso a gente pode ver em algumas passagens da Sagrada Escritura. Por exemplo, foi com Pedro que Jesus, aliás, Pedro, Tiago e João, que Jesus levou para se mostrar transfigurado. Foi a Pedro que Jesus mandou caminhar sobre as águas e ir até ele. Também foi Pedro que, quando Jesus estava fazendo o discurso eucarístico, lá em João 6, isso depois que vocês quiserem ler, vale a pena uma meditação, que é muito profundo, é João 6, em especial, versículos 67 e 68, onde a gente encontra a resposta de São Pedro. Jesus pergunta, diante da realidade de que ele tinha dito, que sua carne é comida e seu sangue é verdadeira bebida, para ter parte com ele, permanecer com ele, é necessário comer da sua carne, é necessário beber do seu sangue. E muitas pessoas começam a ir embora. Jesus fala, vocês não querem ir embora também? Muitos estão indo embora. A palavra de Cristo é dura, é radical. Vocês não querem ir embora, não? Quem é que responde? Pedro. Pedro responde. A quem iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Nós cremos que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A quem nós iremos é a fé da igreja. Novamente, Pedro professa a fé em Cristo. A quem iremos? A quem iremos? Tu tens palavra que dá sentido à nossa vida. Tu tens palavras, Senhor, que preenchem as nossas questões. Tu tens palavras que é o nosso norte, que nos fere e nos cura e nos liberta. Pedro reconheceu isso. A mim, né, não sei você, Léo, mas a mim isso é muito forte, sabe? Ele professa a fé novamente em Cristo. Ele não falou isso por si só. Óbvio que é um movimento do Espírito Santo. Esse processo de crescimento espiritual de São Pedro deve ser o processo de todos nós. Deus quer nos preparar sempre, sempre para as coisas maiores. Não temos que ter medo. Não podemos ter medo. Temos que ser corajosos. E isso, entra coragem, talvez a gente entra, talvez seja uma característica de São Paulo, mas depois a gente fala. Tem que ter coragem para assumir a missão. Ah, mas eu tenho medo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Pedro foi preparado. Deus sempre nos prepara. Deus sempre nos talha. Deus sempre nos molda. Mesmo sendo preparado e talhado, isso acho que todo mundo sabe, e todo mundo se vê nessa cena, Pedro negou Cristo. O processo de preparação foi antes da negação. Pedro viu, preste atenção, você que me assiste, Pedro viu Cristo andar sobre as águas, Pedro viu pesca milagrosa, Pedro viu multiplicação de pães, Pedro viu Cristo transfigurado. Transfigurado. Não foram os 12, foi Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago, ele viu a face gloriosa de Nosso Senhor. E mesmo assim, ele o negou. Isso, nos 4 evangelhos, vocês encontram a negação de São Pedro. É um quebrar a cara. Desculpe o termo. Sim, total. Porque, se a gente for ver antes, Pedro, ele falou, Senhor, o Senhor não vai morrer sozinho. Eu vou contigo aonde o Senhor estiver. Pedro, em verdade te digo, antes que o galho cante 3 vezes, tu me negarás. Pedro entendeu? Talvez não, achou que era loucura de Nosso Senhor, mas quebrou a cara. Quantas vezes nós quebramos a cara? Por isso que eu digo que Pedro é muita gente. Né? Quantas vezes, Senhor, eu vou
simples, porque, como eu já disse, é... Ó, rapidinho. Eita, até cliquei aqui, o troço mexeu de efeito. O que que eu falei? Faltou luz, agora, mas a gente sustenta aqui no 4G. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. faltou luz. Faltou luz, tô aqui no 4G, tô com a luz do notebook aqui no meu rosto. Misericórdia. Mas tá fluindo aqui, tá legal, vamos lá. Dá para continuar. A traição de Pedro foi pior que a traição de Judas, se você for parar para pensar. Porque Judas não tinha visto todo esse processo de Nosso Senhor, de transfiguração, né? Não tinha dado as respostas, não tinha escutado de Jesus que tu és Pedro, sobre esta pedra edifarei a minha igreja. Sim. Por isso, nesse sentido, a traição de Pedro foi pior que a traição de Judas. Mas não vamos dar peso. Pedro se redimiu. João 21, isso é a passagem da minha vocação e mexe muito comigo, é a pesca milagrosa, né? Do mesmo modo como lá no início Pedro foi chamado, jogai a rede do outro lado e vós sereis pescadores de homens. É pela mesma pesca de peixes que Pedro novamente será chamado pelo Senhor. É um convite a voltar ao primeiro amor. Verdade. Pedro se negou 3 vezes, agora 3 vezes ele professa a fé. E aqui abro um parêntese e reafirmo que Pedro é o primeiro Papa. Porque foi a ele que Cristo perguntou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro fica triste. Ixi. Fica triste. Sim, Senhor, tu sabes de tudo. Sabe que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Ele não falou: vocês aqui vão apacentar as ovelhas. Tu, Pedrinho, apacenta as minhas ovelhas. É a Pedro que ele pede. Ele não pediu a João, não pediu a André, não pediu a Bartolomeu, enfim, não pediu a outro. Pediu a Pedro. E ali ele já anuncia o martírio de São Pedro. Em João 21. Tem o anúncio do martírio de São Pedro. O martírio de São Pedro não está dentro da Sagrada Escritura. A gente tem os dados da tradição das pregações antigas. Mas, seguindo os Atos dos Apóstolos, nós temos Pedro está em Pentecostes, depois na primeira pregação e no Concílio de Jerusalém, em Atos 15. A primeira parte de Atos dos Apóstolos é reservada para o ministério de São Pedro. A segunda parte de Atos, a partir do capítulo 15, 16 até o final, é reservada ao ministério de São Paulo. Enfim, a morte de São Pedro, né, aconteceu mais ou menos em 67 depois de Cristo. Ele foi martirizado de cabeça para baixo, né? Quando estava sendo crucificado, Pedro disse: não sou digno de morrer como meu mestre. Então crucificaram São Pedro de cabeça para baixo. Quem deu a sentença foi o imperador Nero, aquele mesmo maluco que mandou incendiar Roma. Inclusive, Pedro foi preso porque foi acusado por Nero de incendiar Roma. Isso é histórico, né? Isso nem precisa pegar dado bíblico nem nada disso. É só pegar a história que você vai ver, né? Que Nero incendiou Roma. Mas tem um fato muito interessante. Isso não é bíblico, isso é tradição. A gente sabe que a nossa fé não é somente bíblica, né? Tá na Bíblia, não é só isso. Está escrito na Bíblia, não é só isso. É Bíblia, tradição e magistério. E a tradição vai contar que, no período de perseguição, antes de Nero colocar fogo em Roma, Pedro iria fugir, porque estava ficando muito apertado a convivência, a dificuldade de pregar o evangelho em Roma. Lembrando que Roma, naquela época, era a maior cidade, era o centro do mundo. Então, no período de fuga, Nosso Senhor aparece para São Pedro, indo para Roma e Pedro fugindo. Mais ou menos assim, né? Pedro fugindo e Nosso Senhor voltando. Pedro para e pergunta: Quo vadis, Domine? Para onde vai, Senhor? Jesus responde para Pedro: eu vou ser crucificado novamente no seu lugar. Desculpa, né? Eita. Pedro cai em si,
e volta para ser martirizado. Forte. É, Forte. Outra palavra. né? É muito Eu falei forte. pro Léo que eu tava, às vezes eu lia algumas coisas e começava a chorar. Mas, Muito forte, muito forte. enfim, há duas cartas do Novo Testamento de São Pedro. A primeira carta de São Pedro e a segunda carta de São Pedro. Não vou entrar de se é de São Pedro, se não é do apóstolo Pedro, se é ou não é. Isso é assunto para estudar a Bíblia. Né? Estudar a carta de São Pedro. E uma curiosidade, em 1940, arqueólogos, a Colina Vaticana, onde fica a Basílica de São Pedro, é um monte. Né? Em 1940, os arqueólogos estavam escavando, e era um cemitério, estavam escavando e encontraram um túmulo com as siglas PE-TR-N, que quer dizer Pedro está aqui. Literalmente, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por mais incrível ainda, eu acho, não existe acaso, tudo é providência divina. No mesma direção onde está o sepulcro de São Pedro, o túmulo de São Pedro, está o altar da Basílica de São Pedro. Poder do inferno. Ontem me perguntaram, uma pessoa aqui da paróquia, ela entrou aqui, não sei se ela está aí, mas não vou falar teu nome não. Não vou expor. Se a igreja algum dia seria destruída, né? Que a gente escuta tanta coisa, tanta mentira. Eu falei, não. Porque Cristo garantiu que o poder do inferno não iria vencê-la. Então a gente tem que confiar na palavra de Cristo, não. Cristo é verdadeiro. Nós estamos mentindo. Deus não é homem para mentir. Isso é verdade. Né? Poder do inferno não poderá vencer. Saulo. Quem é Saulo? Saulo de Tarso. Tarso é uma cidade da Turquia e ali ele nasceu. Provavelmente nasceu em 5 depois de Cristo. Era fariseu e trabalhava com a fabricação de tendas. Era judeu, sim, fariseu e, era um cidadão romano, tinha cidadania romana. Por ser fariseu, ele estudou e muito, era um homem muito estudado, muito inteligente. O cara escreveu 27 cartas. Aliás, 13 cartas dos 27 livros do Novo Testamento. 13 são de São Paulo. Não é pouca coisa, é muita coisa. Ele foi o primeiro perseguidor dos cristãos, perseguidor no sentido de matar, de fazer guerra contra, né? Ele assistiu o martírio de Santo Estevão, isso é narrado nos Atos dos Apóstolos, em Atos 7:54 a 8:1. No capítulo 8, versículo 1, vai dizer, Saulo estava lá. Para marcar, dizendo que ele estava presente assistindo o apedrejamento de Santo Estevão. Como eu disse, boa parte dos livros do Novo Testamento pertencem a São Paulo. Ele é o maior evangelizador. Eu vi não sei se foi de santo, eu acho que eu anotei aqui, mas Pedro é a rocha e Paulo é o edifício. Pedro é a rocha pela qual a igreja foi edificada, mas Paulo construiu. Eu achei essa imagem muito interessante, né? Vou até digitar aqui já, gostei disso, vou guardar. Pedro é a rocha, pedra e Paulo é o edifício. Ele é o maior evangelizador. Se a palavra chegou até nós, devemos a São Paulo. Porque nós não somos judeus. E a Pedro foi reservada a evangelização dos judeus. A evangelização dos gentios, dos pagãos, eu, Léo, toda a JC, toda a igreja foi reservada a Paulo. Então, se a palavra chegou a mim, se eu conheço a Jesus, nós devemos a Paulo. Uau. De perseguidor, ele passou a ser perseguido.
ele estava indo perseguir quando teve encontro com Cristo. Estava indo para Damasco para matar cristãos. Então ele passou a ser perseguido pelos judeus. Isso vocês podem ver lá em Atos 9, 1 a 12. Foi batizado e foi bem difícil no início para São Paulo, porque ele teve muita desconfiança, até mesmo dos apóstolos cristãos. Porque o cara era o maior perseguidor da igreja primitiva. O cara matava e matava cristãos. Como de uma hora para outra ele disse que encontrou nosso Senhor, está cego e se converteu. Você acreditaria, Leonardo? Certamente não. Seria muito difícil. Não. Exatamente. Mas o cara foi corajoso, bateu o pé, sim, testemunhou. Claro, o Espírito Santo também agiu. Nós não podemos desfazer da graça de Deus, a graça de Deus em tudo isso, onde o Espírito Santo agiu também, Ananias, quem batizou São Paulo. Tinha por companheiro de pregação São Barnabé, fez 3 grandes viagens, onde fundou as comunidades cristãs. Uma em Efésio, Corinto, Tessalonicenses. O livro mais antigo do Novo Testamento é de São Paulo, não são os evangelhos. É a primeira carta de Tessalonicenses, que está por volta do ano 43, 45 depois de Cristo. Então, pertence a São Paulo. Paulo ficou preso entre 5 a 6 anos, que é muita coisa. E mesmo assim, Paulo evangelizou. Ficou preso 5 a 6 anos e assim ele evangelizou. É muita coisa. A coragem, agora eu ressalto a coragem de São Paulo. Ele poderia falar, não, estou preso, vamos ficar calado, né? Cala-te boca, tem um meme meu assim, uma figurinha assim. Mas mesmo assim, ele não ficou calado. Ele teve coragem para escrever cartas, para evangelizar e pregar. Sendo cidadão romano, Paulo pediu para ir para Roma, para ser julgado em Roma. Nessa ida para Roma, o barco dele naufragou. Desculpa a risada, mas, né? Depois ele continuou indo para Roma, ficou em prisão domiciliar, mas com liberdade para pregar. E assim, né, falando sobre São Paulo, na segunda carta a Timóteo, a segunda leitura de hoje, capítulo 4, versículo de 7 a 8, Paulo já está condenado, onde ele combatiu o combate, guardei a fé, né, ali, naquele momento, ele já está condenado à morte. Né? Ele foi acusado de ser o líder da seita romana. Pedro já estava preso, provavelmente. Pedro foi preso no início do ano 77. Paulo foi preso já mais pro meio do ano. Paulo morreu decapitado. Né? Mais ou menos também em 67 depois de Cristo e por Nero. Né? Agora, o que há de interessante dos dois, isso eu não sabia, isso eu conheci montando a live, é que os dois foram martirizados no mesmo dia, mas em lugares diferentes. Né? Foram martirizados no mesmo dia. Oi? Eu conversei com o Núcleo agora há pouco sobre isso, né? A gente estava em ligação aqui antes de entrar na live. E aí a gente ficou, mas como assim? É sério que isso aconteceu? Eu falei, gente, já me contou ali. A tradição diz, né? Também há outros que dizem que não, como há outros que dizem que sim. Não tem um dado concreto, um texto concreto, né? A nossa fé pode nos levar eu duvido, você é livre, você não vai para o inferno por isso, né? Há uns teólogos estudiosos que dizem que sim, outros que não. Mas eu pedi para vocês, porque exatamente nós comemoramos os dois no mesmo dia. Isso faz muito sentido, né? Enfim, encerro com uma frase de Santo Agostinho. Os dois eram como um só. Pedro foi martirizado à frente e Paulo seguiu. Amemos a vida, a fé, o trabalho, os sofrimentos, o testemunho das pregações destes dois apóstolos. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.
Todo mundo aqui em casa assim, ó, batendo palminha para não fazer barulho. Diácono, assim, a gente tinha uma série de perguntas, mas bastante o senhor já respondeu, graças a Deus, durante aí o discorrer da live. E, assim, a gente ainda tem um tempinho, então dá para fazer algumas delas aqui que ficaram um pouquinho no ar e para a gente discorrer um pouquinho sobre elas. Quem tiver também alguma pergunta, né, quiser colocar aí nos comentários, fiquem à vontade. Tem uma pergunta aqui que fala, né, como que foi o encontro de São Pedro e São Paulo? Eu comentei com o Leonardo antes sobre isso, que o encontro entre Pedro e Paulo foi de treta. Os dois brigaram, por incrível que pareça. Eles se encontraram, sim, eles se encontraram. Em Atos 15, nós temos o Concílio de Jerusalém. O que é o concílio? O concílio é uma reunião que a igreja decide sobre determinado tema, né? O último concílio que nós tivemos foi o Concílio Vaticano II, no século XX, não muito distante, né? Mas o primeiro concílio da igreja, o Concílio de Jerusalém, está descrito em Atos 15, em Antioquia. Lá estavam os apóstolos, e eu vi piscando aí, e apóstolos, mais Paulo. Nesse contexto todo, em Gálatas 1, 18 e 19, Paulo comenta dizendo que se encontrou com Pedro e os outros apóstolos. Em Gálatas 2, 11, 14, Paulo narra que chamou a atenção de São Pedro na frente de todo mundo. Por quê? Porque quando ele estava com os gentios, com os pagãos, os novos convertidos, que não eram judeus, ele se comportava de um jeito. Quando Pedro estava com os judeus, ele se comportava de outro modo. Então, Paulo foi falar assim, Pedro, vem cá. Quando você estiver com um e com o outro, você tem que se comportar do mesmo modo. Você não deve dar preferência, fazer exceção de pessoas. Aqui você vai se comportar desse modo, porque eles podem pensar desse jeito e vai ficar mal. Ou aqui eu vou... Não. Você... Aí vê Pedro, né, com pastor e unidade. É correção fraterna, não é humilhação, nem expor Pedro, falar, você é ridículo, você não tem competência para ser líder. Não foi isso que São Paulo fez. São Paulo fez correção fraterna, no amor. Porque Pedro e Paulo são irmãos. Se no Antigo Testamento Caim matou Abel, agora um não mata o outro. Um chama o outro e conduz. Entende? Então, no Concílio de Jerusalém, teve essa parte da treta, mas no sentido de uma questão fraterna, no amor, entre irmãos. A Laís comentou aí, achei que tivesse sido um encontro super fofinho. Pelo contrário, hein? Abrindo parênteses, no Concílio de Jerusalém, depois da discussão de quem acha e quem não acha sobre a circuncisão dos gentios, a gente teria que explicar o que é a circuncisão, mas enfim. É Pedro quem dá a última palavra. Quem bate martelo sobre o tema é Pedro. Demonstrando que quem é o líder, quem é o Papa, é o apóstolo. A ele foi dado as chaves. Isso é verdade. Falando em chave, Marquinhos fez uma ali também, eu vou deixar para fazer daqui a pouco. Que além de porteiro, então, do céu, como a gente falou no início aqui da live, São Pedro também seria encanador, no caso. Confere isso aí. Vamos. Porque, olha, quando chover, a gente reza para São Pedro. Quando tem que parar a chuva, a gente reza para São Pedro. Que ligação que São Pedro tem com água? Me explica isso aí. Eu também queria saber. Inclusive, hoje a gente está indo na encanação. Né? Está mexendo, exatamente. Isso que eu fiquei pensando. Essa eu vou deixar vou passar para os universitários. Tem essa opção? A gente deixa para Gleiciano. Gleiciano não soube a de São João. Vamos ver se ele sabe essa daí da São Pedro. A gente pergunta para ele. Ai, meu Deus. É verdade que São Paulo foi o único apóstolo que não conheceu Jesus? Sim. Ele não teve um contato na vida, né, de Matias, São Matias foi quem tomou o lugar de Judas, né? Ficou no lugar de Judas. Compôs os 12. Matias
teve contato, mas não bíblico, né? Ele estava em grupos de discípulos, enfim, ele conheceu Jesus em vida, né? Enquanto homens. Agora, o contato que Paulo teve com Pedro foi quando, na sua conversão, né? Quando viu a luz brilhante e viu Cristo ressuscitado. Então, Entendi. pessoalmente, Essa daqui mandaram, eu fiquei. Essa aqui eu também não sabia responder. Eu fiquei, pô, é sério que não conheceu, mas de fato não conheceu. Essa aqui também meio que já respondeu, né? Se existe diferença entre a negação de Pedro e a negação de Judas. ex- existe na consequência, né? Exatamente. Judas negou, né? Porque também negou, né? Judas também negou a Cristo. Ele se enforcou, não deu espaço para arrependimento, para se encontrar com esse amor misericordioso do Senhor. Diferente de Pedro, que se deixou moldar e voltar atrás. É isso aí, a diferença está na reação. Essa aí quem fez foi o Diácono Gleiciano, domingo passado, ele falou, ó, deixa essa pergunta aí pro Diácono Zé. Abraço, irmão, saudade. Ele teve que sair por causa da missa, ele mandou mensagem ali. A pergunta do Marquinhos, ele perguntou ali, ó, Paulo participou da morte de Estevão ou só viu? Eu li, já fui procurar aqui na palavra. Aqui, ó. Ó, É, vai dizer, as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. No versículo 1. E Saulo estava lá consentindo com a execução de Estevão. Não diz se ele tacou pedra e também só se ele ficou só olhando. Porque a gente sabe que ele consentiu e que deixaram os mantos. Se deixaram os mantos, é porque ele era o líder. sim. Entende? Uhum. Então, ele é líder. Agora, se ele pegou a pedrinha lá, a dele tacou, Não tem a Bíblia não diz. Na letra, tá que deixaram os mantos aos seus pés, então ele era o líder, e que ele consentiu. muito bom. E para a gente fechar, uma última pergunta aqui, mas essa já é de cunho mais assim pessoal, perguntando se São Pedro e ou São Paulo, se eles têm alguma influência na sua vida vocacional. É, tem que ter, acho que todo cristão, né? Mas, principalmente João 21 é a passagem da minha vocação, né? Onde acho que, como São Paulo, a cegueira espiritual caiu, né? João 21, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Foi essa a passagem da minha vocação, e ali parece que deu um estalo na minha cabeça, né? Então, São Pedro, sim, eu me identifico muito com o jeito de São Pedro, bruto, cabeça dura, eu me identifico muito com esse jeito de São Pedro. Também, claro, com as virtudes de amar o Senhor, como todo mundo, né? João é o discípulo amado, é quem recostou a cabeça sobre o peito do Senhor. Mas Pedro foi o escolhido para chefiar, para ser o pastor, né? Acho que todo vocacionado tem um pouco de São Pedro, né? E Paulo, acho que eu tenho que ter a coragem e a intrepidez de São Paulo. Acho que todo cristão se preze. Se nossa missão é evangelizar, segundo o nosso batismo, né? Temos que ter essa intrepidez e coragem de São Paulo. É isso que você falou muito bonito, essa questão da coragem de São Paulo, porque, assim, acho que em um piscar de olhos ele poderia voltar a ser Saulo, mas ele decidiu de fato se converter diariamente, porque a conversão é isso. Então, acredito que todos os dias da vida de São Paulo ele decidiu ser Paulo e não mais ser Saulo, né? Então, essa coragem que ele teve de fato é inspirador para nós cristãos. O Marquinhos botou uma última aí, ó, aproveitar que não tem tempo, que eu tenho que dar depois os avisos. Eu estou com o relógio. Pedro nasceu em Jericó. Ele tem alguma ligação com o cerco de Jericó? Então, Pedro nasceu em Betsaida, na Galileia. Ele morou em Jericó. Agora, eu confesso que eu não sei a geografia lá da cidade, da cidade santa. Mas, não, a cidade, sim, mas o cerco de Jericó é do Antigo Testamento, lá no livro de Josué. Onde o povo de Deus dá voltas ao redor da muralha, para que a muralha caia e eles possam entrar na cidade santa. Aliás, na cidade em que o povo foi morar, né? Canaã. Então, Isso. são 12 anos antes, muitos anos antes. Entendi.
Bom, acho que é isso, né? As perguntas foram. Se alguém tiver, pode mandar aí, tem uns 5 minutinhos. Mas eu acho que foi aulas, não foi nem a live, não foi nem a partilha, foi aulas, aulas e palestras. Muito bom, muito, muito, muito bom. O pessoal tá dando vários feedbacks aí de que gostaram bastante. Eu confesso que, de fato, só conhecia essa coisa assim, essa capa que moldam de Pedro e Paulo. Ah, coisas simples. Quem é Pedro, quem é Paulo, e acabou. E não de fato, a vida, detalhes e tudo mais. Então, para mim, foi gratificante poder conduzir essa live para poder aprender muito mais. Gente, aproveitar aqui no finalzinho, a gente já vai agradecer o Diácono, ele vai dar a bênção para a gente especial aqui. Avisos rápidos. No dia 2, na quarta-feira, nós vamos começar a nossa novena de São Bento. Nós vamos rezar aqui em live a partir das 8h30. O horário mudou. Antes seria às 9 horas. Agora a gente antecipou 30 minutinhos. Ainda hoje a gente vai estar subindo uma arte com um novo horário. Peço que vocês curtam, compartilhem, botem nos stories, manda para quem vocês quiserem. Mas a nossa novena será rezada todos os dias, do dia 2 ao dia 10, às 8h30. No dia 1º, um dia antes de começar a novena, nós vamos ter uma surpresa. Nós vamos ter uma pré-novena, digamos assim, uma abertura da nossa novena, com um convidado mais que especial que vai ser divulgado amanhã. Então fiquem ligados, a gente está aqui ó, se preparando, rezando bastante, preparando legal a nossa novena para a gente poder fazer algo bonito para São Bento. E eu acho que só o pessoal dos Coroinhas vai ter Arraiá, depois vocês entram lá na página deles também para saber mais detalhes, né, no mês que vem, no dia de São Bento, até no dia 11, vai ter a live de Arraiá deles. O Grupo Jovem está aí presente também, em breve eles também vão estar fazendo live, depois vocês seguem ali, ó, fica ligado que eles vão divulgar a data e o horário. E é isso, Diácono. Agradecer de fato, do fundo do meu coração. Falta ainda 2 minutos e pouquinho para a gente encerrar essa live. Opa, foi. A Laís até pediu para Foi. a oração como intenção ali, o aniversário da Daiane, que é uma integrante do movimento EJC que está fazendo aniversário hoje. E é isso, eu tô totalmente, assim, 100% gratidão. Já tenho um carinho muito grande pela pessoa do Diácono Zé Bezerra, já é um grande amigo, já de longa data. E ter partilhado aqui, ter estado contigo nessa live foi muito bom. Então, passo a palavra para você, o Movimento JC agradece. Se quiser falar alguma coisinha e nos dê a bênção para a gente poder encerrar essa live. Tem alguém. Tem quanto tempo de live? 2 Para minutos. encerrar? 2. 2 minutos? Eu consigo. Agradeço ao EJC pelo convite, né? Estou muito grato. A minha paróquia de origem, né? Vocês moldam a minha vocação. E vocês, eu digo todos, né? Vocês fazem parte da minha vocação, vocês deixaram a identidade da minha vocação. Meus guardas do Vaticano, foi isso que eu chamei na ordenação? Agradeço imensamente pelo convite. Desejo abundantemente que São Pedro e São Paulo abençoe o ministério do grupo, né, a evangelização do grupo, em meio aos jovens, sei quanto é difícil, pesado, e que não desistam, tenham a coragem e intrepidez de São Paulo. E sejam como rochas, assim como Pedro também. Né? Agradeço a todos aqueles que estiveram aqui também, minha família está aí, né? Estou com saudade de vocês, estou com saudade da minha família, está em isolamento, né? Se cuidem e é isso aí. Isso aí. 1 minuto e 20. Benção. Então a gente reza uma Ave Maria, né? Todas as intenções que trazem no coração, pedindo que ela, que é mãe dos apóstolos e mãe da igreja, a Nossa Senhora, possa cuidar de cada um de nós. Também colocamos nessa Ave Maria o Santo Padre, o Papa Francisco, também como o Papa Emérito Bento XVI. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre vós, sobre a vossa vida, sobre a vossa família, sobre o vosso ministério jovem, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, São Pedro e São Paulo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Faltam 5 segundinhos, deixa eu desativar os comentários. Pessoal, tira um print aí, falta